Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, fique à vontade, tome o seu lugar, você pode ficar à vontade em nome de Jesus. Aleluia, celebramos ao Senhor, que bom estarmos reunidos nessa noite, podendo adorar ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Rei, que possamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando já há 3 domingos, esse é o 3º domingo e último que nós vamos falar sobre a oração do nosso Senhor Jesus, a oração do nosso Mestre, como Ele nos ensinou a orar. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abre comigo em Mateus capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 9. Glória a Deus. Se você não pegou algum domingo, os últimos 2 domingos, te aconselho a procurar lá no nosso canal no YouTube, tem lá a gravação, você pode ouvir a palavra, para que você possa também receber aquilo que o Senhor está construindo dentro de nós. Nós falamos até aqui sobre a prática da oração, como Jesus nos ensinou a orar, e nós começamos lá atrás falando que Jesus nos ensinou a orar não como os hipócritas. Quem lembra disso? Jesus falou para nós não orarmos como os hipócritas, que eram quem? Aqueles que interpretavam, aqueles que eram atores, aqueles que fingiam ser um personagem que na vida real, na vida prática, eram diferentes. E Jesus está falando assim, não orem como os hipócritas, não sejam como eles, porque eles oram para ser vistos na praça, diante das pessoas, eles ostentam uma espiritualidade diante das pessoas que na vida real, no cotidiano, eles estão longe de viver. Não sejam dessa forma, mas vivam como de fato vocês são, no secreto e no público. Jesus está nos ensinando a ser o quê? Íntegros diante dele. Termos uma vida cristã espiritual íntegra. Aquilo que nós somos na igreja, nós somos no nosso secreto, nos bastidores, onde ninguém está nos olhando. E é ali que nós manifestamos uma vida íntima do Senhor. Quando ele diz, quando orarem, entrem no teu quarto, no secreto, orem ao Pai, e o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará também. Você crê que Deus ouve a sua oração? Amém? Um pai ouve a oração do seu filho. Não que nós sabemos orar como convém, não porque nós sabemos orar, mas porque o Espírito Santo que habita no Filho de Deus, Ele intercede por nós, Ele nos ajuda, Ele nos... Ele chega diante do Pai com as nossas orações, Ele interpreta aquilo que muitas vezes as nossas palavras não sabem dizer. Então o Espírito intercede por nós, a palavra de Deus nos ensina, e é por isso que nós somos ouvidos pelo Pai. E o Pai vê o nosso coração. Muito mais do que palavras, o Pai vê o nosso coração. Oração, aprendemos aqui, é mais do que palavras. É mais do que chegar e ficar repetindo mantra, repetindo. Muitas vezes uma oração sem vida, sem verdade, sem transparência. O Pai nos ensina a orar muito mais do que palavras bonitas, enfeitadas ou decoradas. O Pai nos ensina a orar com um coração sincero diante dEle. Coração verdadeiro diante dEle. Amém, meus irmãos? Coração verdadeiro, coração sincero. Um coração daquele filho que sabe que tem acesso à presença do seu Pai, por meio do Filho, através do Espírito Santo. E ele então, no versículo 9, começa a introduzir a oração do Pai Nosso, tão conhecida. E ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Vimos que o Pai agora é a partir da nova aliança. Não podemos orar mais como se fosse um Pai meu, mas sim um Pai Nosso. Nós somos chamados a viver no corpo de Cristo. Então o Pai já não é mais individual. A minha fé, eu tenho-a para mim mesmo, mas a minha fé, ela colabora com os meus irmãos. Nós vivemos a fé, manifestamos a fé no corporativo, quando estamos em unidade com os nossos irmãos. É por isso que ele é muito claro ao dizer, o Pai é nosso.
Ninguém é filho, um cristão, né, lobo solitário. Não existe isso. Nós somos filhos cristãos quando estamos inseridos no corpo de Cristo, onde nós podemos olhar para o Pai e falar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nosso Deus é separado de qualquer outro Deus, qualquer outro nome. O nosso Deus está acima de todo nome. Lembra de um texto de Filipenses, capítulo 2, não precisamos ler agora, mas diz que o Filho, Cristo Jesus, sendo Deus, no formato de Deus, tendo a glória de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo. Depois tomou forma de homem, foi descendo de carne até chegar à morte, morte de cruz. E depois o texto continua dizendo que por isso o Pai o exaltou ao mais alto lugar e lhe deu o nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então ele recebeu um nome que está acima de todo nome. É por isso que nós estamos aqui hoje adorando ele, celebrando ele, assentando à mesa dele. Aqui o centro não é um homem, não é um grupo de louvor, não é um líder, não. Aqui o centro é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro do culto e de toda adoração. Amém, irmãos? E semana passada o Gui esteve aqui ministrando a palavra, falando sobre quando Jesus diz: venha o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Irmãos, essa é a oração do Filho de Deus, essa é a oração que nós precisamos orar: venha o teu reino. Nós não precisamos orar mais para o Senhor nos salvar, porque se você já foi salvo, você não precisa mais: Senhor, guarde a minha salvação, Senhor, me salva. Não, você já é salvo em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz, João 1,6, se você confessou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, Ele te deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Você já foi salvo, seu nome já está escrito no livro da vida. Agora a oração para o crente, a oração para o cristão, não é mais Senhor me salva, agora a oração é: Senhor, venha o teu reino na terra, seja feita a sua vontade na terra como é feita nos céus. Agora, esse Filho de Deus que foi salvo dos seus pecados, salvo das suas iniquidades, agora a oração dele, ele está comprometido em manifestar o reino do seu Senhor aqui na terra. Expressar a vida de Jesus Cristo aqui na terra. Ser cristão, meu irmão, é se parecer com Ele, é expressar a vida de Jesus Cristo, é parecer com Ele na forma de falar, de agir, de tratar, é manifestar a vida de Jesus Cristo. Isso é expressar o reino. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Meu irmão, eu não sei como que você está vivendo na sua casa, nos seus negócios, na sua família, para com o seu casamento, seus filhos. Uma coisa o Senhor está nos ensinando: nós precisamos clamar que a vontade que é feita nos céus, do nosso Pai, do nosso Deus, seja manifestada nessas áreas da nossa vida. Talvez você está vivendo um momento de dor no seu casamento, irmãos, ore: Pai, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. No céu não tem problema em casamento, irmão, no céu não tem problema com doença, no céu não tem problema de escassez, no céu não tem problema de enfermidade, no céu não tem problema de nada, irmãos, não tem falta de nada. E nós precisamos orar com fé, crendo que a realidade que está no céu pode se manifestar aqui na terra. No céu não tem dor, no céu não tem angústia, no céu não tem lamento, no céu não tem choro. Então está na hora dos filhos de Deus começarem a clamar: seja feita aqui na terra como é feita no céu, a tua vontade. Quantos podem se levantar nessa noite e fazer essa oração, né? De todo o seu coração: Pai, seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Talvez seus filhos estão, sabe, longe dos caminhos do Senhor. Talvez, sabe, você olha para a tua vida e você fala: eu não estou vivendo a vida de um filho de Deus, porque falta nos entender e viver e manifestar aquilo que já está liberado para nós no reino dos céus, meus irmãos. E ele continua dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lembrando que o Pai é nosso, e ele também vai dizer que o pão também é nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meu irmão, Jesus Cristo está nos ensinando a confiança no nosso Pai.
confiança no nosso Pai. Eu creio, meu irmão, que Deus quer nos ensinar a capacidade de confiarmos nele sobre todas as coisas. Confiarmos no nosso Pai. Confiarmos que o nosso Pai é um Pai provedor. É um Pai que nos sustenta. É um Pai que mantém a sua palavra. Confiar que o nosso Pai não permitirá que falte o que é necessário para os seus filhos. Se você dá um pulinho ali para frente, no capítulo 6 mesmo, você vai ver a partir do versículo 25, que ele continua falando sobre esse assunto. Jesus, no 6:25, Mateus diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus. Então ele começa a comparar, né? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Quem tem passarinho em casa aí? Alguém tem? Jesus está falando assim, você já viu os seus passarinhos? Já viu o passarinho na natureza? Ele não tem falta de nada, todos os dias ele tem um alimento para ele. E Jesus está falando assim, você não vale mais do que esses passarinhos? Por que achamos que vai faltar o alimento para nós? Por que temos dúvida muitas vezes que irá faltar para nós? Ele continua. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Por que andamos ansiosos se a gente não pode sequer acrescentar um dia, um minuto, uma hora na nossa vida a mais? Por que a gente anda ansioso, preocupado, amedrontado com o dia de amanhã, com o porvir, com o futuro? Será que vai ter? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo aquele negócio? Será que eu vou ter o alimento? Será que eu vou conseguir pagar aquilo? A gente anda ansioso, a gente anda preocupado, a gente muitas vezes anda amedrontado com o futuro. E Jesus está falando assim, qual de nós pode acrescentar um dia, uma hora, um côvado, uma porção do nosso dia futuro? Qual de nós, irmão? Ele continua, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam, eu porém vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? O que Jesus está nos ensinando? Creia que aquilo que é necessário para você comer, para você beber, para você se vestir, para você morar, não faltará para você, porque existe um Pai que te sustenta todos os dias. Portanto, versículo 31, não andeis ansiosos dizendo, que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Quem que anda ansioso? Quem que anda preocupado? Quem que anda amedrontado? No texto? Quem? Os gentios, os ímpios, quem não tem Cristo como Senhor, quem não nasceu de novo, quem não é uma nova criatura, esse sim tem o respaldo para andarem preocupados, porque eles não têm Deus como um Pai. Mas nós que nascemos de novo, que olhamos para o alto e vemos o nosso Pai, irmão, celestial, nós não temos por que andar ansiosos. Nós não temos desculpa ou justificativa para andarmos amedrontados com o porvir. E então, Jesus finaliza essa sentença no versículo 33, dizendo, o que nós precisamos mirar, olhar, focar, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, e basta cada dia o seu próprio mal. Quantos podem dizer um amém, irmãos? Amém? Busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É mais fácil nós buscarmos as demais coisas primeiro,
Deixa eu dar um jeito aqui para resolver, porque Deus está demorando demais e eu não posso esperar Deus fazer tudo. Né? Eu não posso Deus esperar responder porque está demorando demais. Lembra de Saul, quando não vinha Samuel, e ele falou, espere para sacrificar os animais. E Samuel não chegava, o sacerdote que iria oferecer o sacrifício não chegava. Saul começou a ficar angustiado, preocupado, amedrontado. Ele falou, quer saber uma coisa? Nós não podemos esperar Deus fazer tudo. Vamos dar um jeito aqui. Começou a matar os animais, sacrificar. Sabe o que aconteceu disso? Por causa disso, uma sentença do céu. O reino de Saul foi rasgado, foi tomado e foi dado a um outro homem que era segundo o coração de Deus. E muitas vezes nós estamos correndo atrás das demais coisas. Nós estamos correndo preocupados, ansiosos, angustiados, brigamos com a esposa, brigamos com os filhos, brigamos com os irmãos, faltamos culto, irmãos. Eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer. Jesus está falando, buscar em primeiro lugar. Existe algo que é mais precioso, mais essencial, mais prioridade na nossa vida do que qualquer outra coisa. E qual é essa coisa? O reino de Deus e a sua justiça. Você e eu queremos correr atrás do quê? Do reino de Deus ou das demais coisas? Essa é a pergunta para nós nessa noite. Vamos ficar correndo atrás das demais coisas ou do reino de Deus, irmãos? O Pai quer nos ensinar a depender totalmente dEle. O Pai quer nos ensinar a ter confiança no Filho de Deus, no Senhor. Porque se Ele deu o seu próprio Filho por amor a nós, como que Ele não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas, irmãos? Diga assim comigo, o mais difícil o Pai já fez. O mais difícil o Pai já fez, irmãos. Ele deu o seu único Filho, aquilo que era impossível para nós. Como, a palavra de Deus diz, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ele vai nos suprir, Ele vai nos prover, Ele vai nos sustentar, Ele vai cuidar de cada um dos seus filhos. Mas nós precisamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Sabe o que é mais vergonhoso para um filho de Deus? Ouça isso. O que é mais vergonhoso para um filho de Deus não é não ter pão para comer, é não ter pão para repartir. Isso é a vergonha para um filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimenta, irmão, sempre vai ter pão fresquinho para compartilhar com seus irmãos. Então a vergonha para um filho de Deus não é você passar um momento de dificuldade, escassez. Quantos aqui não passamos um perreio ou outro, né, irmão? Uma dificuldade, uma situação adversa, financeira, uma luta. O problema não é esse. O problema é você não ter pão para compartilhar com o seu próximo quando ele precisa comer. Porque se o pão é nosso, se o Pai é nosso, é impossível que um filho de Deus que está comendo desse pão não tenha uma palavra, um pão fresco para alguém que está necessitado à sua volta. Quando a pessoa chega até nós, desesperada, sem esperança, preocupada, ansiosa, amedrontada, é impossível que um filho de Deus não tenha alimento para dar. Isso é vergonhoso, isso seria vergonhoso para um filho de Deus. O salmista diz, já fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo a mendigar o pão. Se ele estivesse falando apenas de um pão físico, natural, irmãos, ele mesmo ia cair em contradição, porque o próprio Davi entrou, passou necessidade certa vez e entrou na casa onde tinha pão, para comer o pão da preposição. O pão que nós precisamos ter, sobre todos os outros, é o alimento para dar para aqueles que estão necessitados, meus irmãos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você tem uma palavra para os teus filhos, você tem uma palavra para a sua esposa, você tem uma palavra para o seu marido, você tem uma palavra para o seu irmão que está desencorajado, você tem um pão fresco todos os dias, porque você está comendo de Cristo Jesus. Quantos estão aqui comigo, irmão? Ah, irmão, é impossível nós não termos um pão fresco para compartilhar. Isso seria vergonhoso. Perdoas as nossas dívidas, versículo 12. Amém? Então a partir de hoje você já está vacinado contra a ansiedade, amém? Glória a Deus, você não vai andar mais ansioso. Para de chacoalhar a tua perna então, calma, fica tranquilo.
Já viu que às vezes a gente fica paradinho, fica assim, ansioso, roendo unha? Eu sou campeão em roer unha, meu irmão, em nome de Jesus, né? Eu já venci, já dei uma recaída, agora estou tentando de novo. Vamos dar um pulinho lá em Filipenses? Filipenses, capítulo 4, verso 11. O apóstolo Paulo recebeu uma oferta dos seus filhos na fé, da igreja, e ele está falando algo, está tratando desse assunto financeiro. No versículo 11 ele diz, não digo isso. Vamos ler a partir do verso 10, volta um, filho. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado ao meu favor. Ele está falando aqui de uma oferta que ele recebeu. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Em versículo 11 então. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância em toda maneira, ou de toda forma, ou de todas... Em toda maneira, diz aqui a versão ACF. E em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E o versículo 13, tão conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, meu irmão. Essa é a confiança que o Senhor quer nos ensinar nessa noite como igreja, a depender, a confiar de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E tudo é tudo, meu irmão. Sei passar necessidade e sei ter abundância. Sei ter fartura e sei também só ter o pouquinho na mesa, ter escassez. A gente precisa aprender, desenvolver a capacidade de aprender a viver nos montes e nos vales, irmãos, e ainda assim estarmos contentes com o Senhor, contentes, satisfeitos, alegres, porque se temos a Cristo, como nós cantamos, temos tudo o que nós precisamos. Amém? Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos lembra a depositar nossa confiança, a nossa segurança no nosso Pai, que jamais nos permitirá padecer, e entrarmos em pleno contentamento com aquilo que temos, agradecermos por aquilo que temos e não ficarmos murmurando por aquilo que não temos, dependermos do nosso Pai. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meu irmão, Jesus está nos ensinando, ei, vocês precisam incluir na oração de vocês o perdão, porque o perdão diz respeito a um estado do cristão que segue a Jesus Cristo, que imita Jesus Cristo. Vem comigo, Jesus Cristo foi caluniado, humilhado, envergonhado, perseguido, sem merecer. Como uma ovelha muda. Ele foi passando cada processo. Teve um momento que subiram no monte e queriam empurrar Jesus abaixo, irmãos, de um precipício. Em alguns momentos pegaram em pedras para apedrejar o Filho de Deus. Jesus foi escarnecido, irmãos, foi humilhado de uma forma que nós nunca saberemos o que é. Injustamente. Ele não merecia. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus para toda essa perseguição, para todas essas calúnias que recebeu, para todo esse sofrimento e humilhação que ele recebeu? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando Jesus está falando aqui na oração do Pai Nosso, que nós precisamos orar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Ele está dizendo, eu suponho que os meus discípulos estão olhando e observando o meu exemplo. Eu suponho que aqueles que me seguem, dizem ter eu como Senhor das suas vidas, estão olhando o meu exemplo maior, do alto da cruz, que perdoei os meus algozes, perdoei aqueles que me ofenderam injustamente. Foi traído pelo seu amigo, Judas Iscariotes, comia na sua mesa, molhou o pão juntamente com ele, participou da aliança e foi traído injustamente.
Para agora, 2000 anos depois, irmãos, a gente vir numa mesa muitas vezes como essa, comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo, dizer que somos um em Cristo Jesus e carregarmos uma mágoa do nosso irmão dentro do coração. Carregarmos uma ofensa das pessoas no nosso coração. Faz sentido para você? Porque aquele que está seguindo Jesus, se propõe a seguir Jesus, precisa olhar o modelo do seu mestre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A dívida custa caro, irmão, mas nós devíamos algo que jamais poderíamos pagar. A nossa dívida era impagável diante de Deus, porque o nosso pecado gerou a morte. E para resolver esse problema, essa dívida, irmãos, não tinha um banco que pudesse emprestar aquilo que nós precisávamos. Precisou o Filho de Deus encarnar e morrer a nossa morte, pagando a nossa dívida. Está lá em Colossenses capítulo 2, vamos ler esse texto. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Do 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos pecados. Olha isso, irmão. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades, poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Essa é a hora que você diz um amém, irmão. Glória a Deus. Você e eu tínhamos um escrito de dívida impagável. E a Bíblia diz que ele cravou esse escrito de dívida na cruz do Calvário. Como? Através do seu próprio corpo, irmão. E ele rasgou esse escrito de dívida. Opa, estou derrubando tudo aqui, irmão. Ô João, perdoa, João. E ele rasgou esse escrito de dívida. Cancelou a acusação contra nós. Não tem mais ligação te cobrando. Não tem mais acusação. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus expôs publicamente os seus inimigos e triunfou deles na cruz do Calvário. Agora, por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas: já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Somos livres do pecado, somos livres da lei, somos livres de toda acusação. Agora, como que nós podemos receber uma obra dessa, tão grande de perdão, e a gente não querer perdoar os nossos próximos, irmão? Não faz sentido isso. Não podemos viver assim, não podemos carregar mágoa, não podemos carregar, irmãos, uma falta de perdão, falta de graça, falta de misericórdia. Não tem como. Não é condizente com a nossa caminhada na fé. Resolva isso quanto antes, meu irmão, minha irmã. Resolva esse problema o quanto antes. Porque perdão é requisito para nós entrarmos no reino de Deus. É isso que ele continua dizendo no versículo 15, versículo 14 de Mateus 6. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Irmão, olha isso. Se você perdoar aqueles que te ofendem, você e eu vamos chegar no céu um dia, e o Pai vai olhar na lista e vai ver: esse aqui perdoou aqueles que ofenderam ele, esse aqui perdoou aqueles que odiaram ele, esse aqui perdoou aqueles que mentiram contra ele, que caluniaram contra ele, que perseguiram, falaram toda sorte de maldade contra ele. Ele perdoou. Venha, pode entrar no reino dos céus. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Olha isso. Perdão, diga assim comigo: perdão é requisito para entrar no reino dos céus. Quem está entendendo, irmão? É requisito. Não tem como entrar lá guardando mágoa, carregando um peso que não precisava levar, irmãos. Perdoe e perdoe o quanto antes, o mais rápido possível. Não foi uma ou duas vezes que nós vimos pessoas chorando em volta de um caixão, lamentando porque não tiveram tempo de pedir perdão para aquela pessoa que morreu. Não foi uma nem duas vezes que nós vemos pessoas arrependidas na hora da morte, porque não fizeram aquilo que deveriam ter feito em vida: liberar perdão, pedir perdão, ser perdoado, amar.
Ah, pastor, mas Jesus é Jesus. Quem já ouviu falar, né, esse tipo de frase por aí? Não, Jesus era Jesus, né? Ele olhou da cruz e falou, Pai, perdoa-os, né? Eles não sabem o que faz. Jesus é o homem mais santo que pisou na terra. Só Jesus poderia ter feito isso, irmão. Disse aquela pessoa que tem um coração endurecido. Tardio, endurecido para perdoar. Porque se isso fosse impossível para nós, irmão, Jesus não estaria escrito aqui para nós fazermos e vivermos. Ou Jesus está mentindo, ou Jesus está sendo irônico com a gente, olhando para a tua igreja, para a igreja dele e falando assim, não, eles não vão dar conta de fazer, eu vou escrever só de bobo. Eu vou escrever aqui só de fazer graça com eles. Eles não vão dar conta de perdoar, não. Ele disse, ele não está dizendo aqui perdoar é fácil, perdoar é a coisa mais simples que existe. Ele está dizendo, vocês precisam ir e perdoar. Vão e perdoem. Vão e ofereçam misericórdia para aqueles que te ofenderam. É fácil? Não é. Quem já foi ofendido, quem já foi machucado, abandonado, sabe como dói. Mas o cristão não é chamado para ficar remoendo mágoa dentro do coração, irmão. O cristão é chamado para liberar perdão e que do seu interior fluam rios de água viva. O Espírito Santo através de nós, graça, perdão, misericórdia, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Irmãos, isso aí é fruto do Espírito que habita dentro de nós. Não tem como caminharmos magoados com o nosso irmão. Então talvez o Espírito Santo te lembrou de alguém que você precisa liberar essa pessoa, no mínimo pedir perdão ou ser perdoado, enfim, alguma coisa mal resolvida. Faça isso o quanto antes, meu irmão. Não protele, não vá segurando isso aí. Como diz, a falta de perdão é como a gente beber veneno e esperar que o outro morra. Está fazendo mal para nós, está dando câncer dentro de nós, está dando doença dentro de nós. E nosso corpo muitas vezes está respondendo aquilo que está dentro. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu oro que nessa noite, irmãos, o Espírito nos dê um coração misericordioso. Um coração misericordioso. Comentei aqui sexta-feira na classe, quando a gente fala de divisão, de quebrar aliança, de divórcio, por exemplo, nós estávamos falando sobre divórcio, segundo casamento. Eu falei, só acontece isso porque tem um coração endurecido na jogada. Porque se Deus encontra um coração quebrantado e contrito, irmãos, é impossível, não tem como se separar. Agora, por causa da dureza do nosso coração, porque muitas vezes nós optamos em ganhar uma briga, em ter a nossa justiça feita, a nossa vontade realizada, então a gente opta por separar-se, por cada um ir para um lado, enfim. E isso gera dor, gera toda uma sorte de consequências. Não nos deixe cair em tentação. Verso 13, seguimos, estamos terminando. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está orando também, Mateus 6, 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está pedindo, ele está mostrando que o cristão deve também crer, orar, depender da proteção do Senhor, da segurança que vem do Senhor. Ele está mostrando para nós que todo filho de Deus, irmão, será tentado nessa terra. Diga assim comigo, eu sou um filho de Deus e eu sei que serei tentado nessa terra. Irmãos, Jesus Cristo, da mesma forma que Ele venceu e Ele agiu, nos perdoou, como nós falamos ainda há pouco, Ele também foi tentado. Mateus capítulo 4, Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Vendo uma oportunidade para o qual ele possa nos tragar, nos tocar, consumir a nossa vida. Então nesse mundo nós seremos tentados. Nesse mundo eu e você receberemos inúmeros convites e propostas das mais diversas possíveis. E muitas vezes parecendo irrecusáveis. Você fala assim, meu Deus, só pode ser Deus me oferecendo isso. E não é Deus, muitas vezes é o próprio Satanás te oferecendo. Porque a Bíblia diz que até em anjo de luz ele pode se transformar e enganar a muitos.
nós seremos tentados nessa terra. Quantos de nós aqui, muitas vezes, não recebemos uma proposta para mentirmos, recebemos uma proposta para enganarmos, para omitirmos. Eu recebi uma proposta esses dias, comecei a trabalhar, fazer um treinamento, e aí quando eu vi, me dei conta, para mim ganhar a minha comissão, eu precisaria engordar o orçamento, eu precisaria acrescentar coisas que não eram verdades. E eu não permaneci, eu decidi não permanecer, porque se o meu ganho vai ter que vir através de mentira, irmãos, eu prefiro não ganhar. Eu prefiro depender do meu Senhor. Mas muitas vezes nós recebemos propostas, não, é irrecusável. Não, mas eu estou precisando, é Deus fazendo, é Deus agindo, eu vou dar um dízimo ainda. E a gente quer justificar o injustificável. Mas Deus não trabalha nas trevas, Deus trabalha na luz, irmão. E Deus não permite que nada fique em oculto, irmãos. Ele traz a luz mais cedo ou mais tarde. E muitas vezes a gente julgou Judas que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, a gente está vendendo por uma mentirinha no trabalho. Uma besteira que eu e você precisávamos confessar para a esposa e a gente mente. Uma besteira, a mínima coisa que a gente podia confessar olhando no olho de alguém e a gente fica omitindo, inventando história. A gente recebe proposta o tempo todo, quem aqui não recebe? Para omitir, para mentir, para enganar, para se dar bem no negócio, para obter um ganho que não é lícito, para fazer qualquer coisa, irmãos. Quantos de nós não recebemos propostas para trair nossas esposas, para adulterar com o seu marido, para mentir para a sua família? Quantos de nós não recebemos propostas para você sair da igreja, abandone o seu ministério, aqui não dá mais? Irmãos, e propostas, e propostas, e propostas, o tempo todo. Somos tentados. A questão é, Jesus é o nosso modelo, e no deserto Jesus foi tentado, e Ele venceu com a palavra. Ele venceu com a palavra. Agora, nós também precisamos despertar, irmãos, para vencermos as tentações. Vencermos com a palavra de Deus. Se você recebeu um convite, uma seta, uma proposta, você precisa aprender a guerrear com a palavra de Deus. Não se vender, não se dobrar. Proposta vai vir o tempo todo. Lembra, Daniel? Se você quer se dar bem, se você quer preservar a sua vida, a partir de agora não pode orar mais. Ó a proposta, irmão. Ele vai continuar tendo um trabalho top do lado do rei, ou do outro lado, se ele continuar orando, ele vai correr risco de vida até. Sadraque, Mesaque e Abednego, a partir de agora vocês precisam se dobrar diante dessa estátua. Se você não se dobrar, vão ser lançados numa fornalha ardente, 7 vezes mais. Proposta o tempo todo, irmão, chegando para os nossos irmãos, chegando para você, chegando para a nossa casa. A questão é como que nós vencemos, como nós guerreamos. Diga assim comigo, com a palavra de Deus. Diga assim, eu tenho uma palavra. E nós guerreamos com a palavra de Deus. Convite de infidelidade, você diz, eu tenho uma aliança, eu não serei infiel, você guerreia com a palavra. Convite para mentir, você guerreia com a palavra de Deus que diz, não mintam uns aos outros, mas falem a verdade, porque vocês são membros do mesmo corpo. Guerreia com a palavra. Proposta de desânimo, convite, tentação para você desanimar, abandonar a igreja, abandonar o ministério, parar de ter comunhão com seus irmãos, guerreia com a palavra de Deus. Não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Vocês são um em Cristo Jesus, guerreia com a palavra. Vocês são chamados para dar muito fruto, diz o Senhor Jesus. Você começa a guerrear com a palavra de Deus. A tentação é vencida com a palavra. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, diz o Senhor Jesus. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus está orando ao Pai em favor dos seus discípulos. E ele diz assim no versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A oração de Jesus não é para que a gente seja arrancado do mundo. Ele sabe que eu e você estamos aqui nesse mundo de trevas, irmãos. Cada um por si, Deus por todos, e cada um tentando levar a melhor, cada um tentando se dar bem. Ele sabe que nós estamos inseridos num lugar de trevas, irmãos. Mas ele diz assim, eu não peço que você, Pai, tire eles do mundo, mas que os guardes do maligno.
que os guardes do mal. Então é possível, pergunto para você, meu irmão e minha irmã, é possível nós andarmos em meio às trevas e não nos contaminarmos com as trevas? É possível nós andarmos em meio às trevas e ao invés de sermos consumidos pelas trevas, nós brilharmos a luz de Cristo? É possível? Não só é possível, como esse é o nosso chamado, meu irmão, minha irmã. Não só é possível, como esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso andar diário. Estou andando no mundo de trevas, mas não me deixarei contaminar por ele. Eu irei influenciar. É o que tenho ensinado meus filhos. Ele fica horrorizado lá no condomínio, vai jogar bola com os guris, todo mundo fala palavrão, fala coisa assim, que você fala, meu Deus, deixa até adulto de cabelo em pé, irmão. Gurizadinha de 12 anos, 11 anos, 10 anos, já estão com a boca mais suja que o... Fala, meu Senhor. E ele volta escandalizado. Eu falei, filho, é possível você estar no meio deles, jogando bola com eles, mas você não se deixar influenciar. Você vai influenciar eles. Você é luz. Eu não estou orando para Deus tirar ele lá do condomínio. Não, filho, vem viver numa bolha comigo, crente, gospel. Você vai viver aqui em santidade. Você não pode se contaminar com esses jovens, essas crianças. Não, você vai andar no meio deles, mas você vai ser a luz no meio deles. Você vai mostrar que é possível uma criança, desde cedo, não ser contaminada. Influenciar com o reino de Deus. Alguém fala assim certa vez, né? Já ouvi tanta gente falar assim, não, eu não vou ter filho nessa geração, porque olha como esse mundo está mal. Olha que mundo de trevas. Como que a gente cria um filho hoje em dia? Olha aí esse mundo como é que está, irmão. Quando que o mundo teve bom? Fala para mim. Porque eu olho lá no começo, em Gênesis capítulo 6, Deus chegou a mandar um dilúvio, porque ele viu que a maldade era tanta, irmão, que ele vai acabar com a humanidade. A gente olha em 2026 e quer mostrar para Deus que Deus está surpreso com o mundo hoje. Só não tinha internet naquela época, irmão, é o resto. Não, mas se eu tiver filhos, eu vou criá-los para serem luz do mundo, sal da terra. Eles não serão influenciados nesse mundo, eles vão influenciar. Os nossos filhos não serão contaminados, os nossos filhos não desviarão na faculdade, os nossos filhos não se perderão, os nossos filhos serão para o louvor e glória de Jesus Cristo. E você precisa guerrear com a palavra de Deus. Para de ter medo, para de ser amedrontado. Crie os seus filhos, crie a sua família para ser luz nesse mundo, irmãos. Nós não cairemos em tentação. Se levante como um guerreiro do Senhor, declare a palavra de Deus. Vença com a palavra de Deus. Que a gente não pode ser passivo, irmão. A gente não pode optar pela passividade. Sabe o que é ser passivo? Você vê o teu casamento, a família aí na ruína e a gente fica passivo. Se Deus quiser, vai acontecer alguma coisa. Você vê teus filhos desviando, acessando site da internet, andando com má companhia. Você não instrui, você não pastoreia, você não cuida, você não declara a palavra. O coração começou a esfriar, não quer estar em comunhão, se afastou do ministério, não está querendo servir. E a gente não faz nada, a gente fica passivo. Deus não nos chamou para passividade, irmãos. Deus nos chamou para atividade. Sermos ativos nas mãos do Senhor. Se permanecerdes em mim, diz Jesus Cristo, vocês são ramos, e se vocês permanecerem na videira, que é Jesus Cristo, vocês darão muitos frutos. Não podemos ser passivos. Se você sente que está se afastando, esfriando, sua vida está sendo consumida, irmãos, por uma realidade que não é a realidade do céu, você precisa se levantar hoje com ousadia, com fé e pela palavra de Deus. Começar a declarar na tua casa, minha casa é do Senhor, meus filhos são do Senhor, o meu casamento é do Senhor, nós não vamos sucumbir nas trevas, Satanás não vai tocar na nossa casa, não vai tocar na nossa família, nos nossos filhos, nos meus negócios, a minha casa pertence ao Senhor. Se levante como um guerreiro, uma guerreira do Senhor, meu irmão. Em nome de Jesus. Não se acostume com o mal, senão fica igual novela. Lembra que alguns anos atrás, eu não assisto novela, tá, irmão? Só para deixar bem claro. Mas lá na adolescência, que eu assistia umas novelinhas de vez em quando, Deus o livre se aparecesse uma cena de alguém se beijando, né? Muito pior ainda, então, se tivesse uma cena de nudez, eles deixavam isso para ser nas últimas horas do dia, lá 23 horas, meia-noite, passava um filme, uma sessão lá que tinha cena de, né? Só que daí até que alguma novela decidiu colocar um beijo. Até que alguma novela decidiu colocar uma cena íntima, e daí outra, até que toda uma geração e uma sociedade começou a se acostumar a ver aquilo, e já não achar problema naquilo.
E o cristão, muitas vezes, tende também a olhar para as trevas e ir se acostumando, meu irmão. Eu digo para você, em nome de Jesus, não se acostume com aquilo que é mal. Não se acostume com as trevas. Não se acostume com o pecado. E aquilo que Deus chama de pecado, de erro, de mal, de trevas, chame também, porque a Bíblia diz, ai daquele que chama do bem a mal, ai daquele que faz daquilo que é santo algo profano. Não se acostume. Levante-se e declare a palavra do Senhor. Quantos estão aqui, irmãos? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O reino de Deus, irmãos, a vontade dele já está liberada sobre nós. Nós precisamos manifestar isso na terra a partir de hoje. Eu quero orar com você. Quantos querem viver a realidade dos céus aqui na terra? Coloque-se de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. A oração que faz a gente sair de cena e coloca o Pai, coloca o Filho e o Espírito Santo no centro da nossa vida. Essa não é uma oração para ser repetida como mantra. E está tudo bem se a gente está começando na caminhada e repete e ora a oração do Pai Nosso. Mas ela não é uma oração para a gente ficar repetindo, mas sim uma oração para a gente aprender com esse modelo. Deus procura corações quebrantados e contritos, não apenas orações vazias, orações repetitivas. Deus quer ver em nós corações sensíveis, sinceros, verdadeiros diante dEle, que oram não para impressionar alguém, não para fazer barganha com Deus, fazer chantagem com Deus, mas corações quebrantados, contritos, sinceros, que oram a realidade. Até porque Deus já sabe o que iremos falar antes mesmo de falar. Perdão. Nós não vamos surpreender o Senhor. Então por que Ele quer que a gente ore se Ele já sabe? Porque Ele quer comunhão, Ele quer intimidade. Ele quer ver filhos buscando Ele. Se você pode, feche os seus olhos, irmãos. Feche os teus olhos. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Talvez o Senhor te mostrou alguma área da sua vida que você precisa se posicionar, meu irmão, minha irmã. Talvez o Espírito Santo mostrou para ti alguma situação mal resolvida que você precisa buscar alguém para pedir perdão, para resolver certa situação que está te gerando frustração, mágoa, ofensa. O Senhor está te trazendo isso. Porque nós fomos chamados para ser livres e não para sermos escravos de sentimentos, de pessoas, de situações. Aquele que está preso em uma falta de perdão, com amargura, com ofensa, ele se torna escravo desse sentimento, ele se torna escravo daquela pessoa. Todos os dias ele está pensando naquilo, a mente dele fica olhando e pensando e remoendo aquela ofensa o tempo todo. É por isso que o Senhor diz: perdoe, libere, ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem, ore e abençoe aqueles que te ofendem. Comece a mudar o curso, comece a mudar a direção, mude os próximos passos que você dará nesses dias, meu irmão, minha irmã. Paremos de fazer as mesmas coisas e tomarmos as mesmas decisões. Nos arrependemos, mudamos a rota, mudamos a direção. Se antes nos irritávamos facilmente,
Pagávamos o mal com o mal, agora comece a mudar a rota. Comece a ser mais perdoador. Comece a orar, Espírito Santo, produz em mim um fruto de misericórdia, de perdão e graça, amor e bondade, mansidão. Produz em mim, Senhor. Talvez o seu coração, meu irmão, minha irmã, está ansioso, aflito com o que há no amanhã, no depois, no futuro. E o Senhor te chamou hoje para dizer que você é um filho, uma filha amada, e que o Pai te ama, e o Pai te provê, e o Pai te sustenta, e que o pão que é nosso agora não será apenas para ti se alimentar, mas será para você compartilhar com aqueles que têm fome. O pão que é nosso é para dividirmos, é para compartilharmos, é para colocarmos à mesa, é para que outros comam. Porque um filho de Deus tem pão para compartilhar. O filho de Deus se alegra quando tem pão para compartilhar e não para reter para si mesmo. Coloque sua confiança no Pai. Ajuste o seu olhar